Alguém do Pentágono vazou informações secretas para o Irã, quer dizer, foi alguém do Pentágono? Informou à mídia que não foram 2 pilotos abatidos, como nossos militares disseram, que estava tudo bem, que ambos os pilotos já haviam sido resgatados e trazidos de volta, mas que um foi levado e o outro está em algum lugar nas montanhas do Irã. Consequentemente, após a publicação dessa mensagem, os iranianos enviaram uma equipe de busca para capturar os americanos. Bem, eles colocaram em risco não só ele, claro, mas também para um monte de caras que, por causa de tudo isso, tiveram que ir lá 3 vezes tentando salvá-lo. Quem é essa pessoa que, por sensacionalismo, entregou o piloto? E todos os grupos de busca, naturalmente, também ainda não sabemos quem são. Mas vamos descobrir com certeza, e esse tribunal, senhoras e senhores. Mas se os jornalistas, nós sabemos quem publicou, não revelarem o nome. Se não entregarem o traidor, eles mesmos irão para a prisão. Bem, em vez do traidor, enquanto não revelarem o nome dele, tudo será explicado depois. Só avisando que estou com problemas no microfone e devo conseguir consertar amanhã ou depois. Então, peço desculpas, senhores. Obrigado por terem avisado que estou com problemas, senão eu não saberia, mas não precisam mais avisar, por assim dizer. Agora, outro assunto que vai ficar claro hoje é o caso de Comey, Brandon e Obama, porque está se desenrolando bem, no geral, como se diz, exatamente o que imaginávamos, mas é desagradável, porém as possibilidades são absolutamente incríveis. Bem, e como sempre, à frente, em destaque, John Solomon, já falei sobre ele, claro, um jornalista investigativo absolutamente fantástico, como se diz, sim. Aliás, vou contar detalhes absolutamente fascinantes sobre as gravações de Comey. Ele também escrevia bilhetes completamente opostos ao que depois disse sob juramento no Congresso e coisas do tipo. Bom, tudo bem. E agora, como Trump chama, o dia das pontes e da energia. Manhã de terça-feira, o Irã interrompeu as negociações. E agora, nós recusamos qualquer negociação com o agressor, informou a Agência Estatal de Notícias do Irã. E agora, o que vai acontecer? Então, o que espera o Irã e o mundo na terça-feira? Bem, quero dizer, logo de início, porque eu estou gravando isso na noite de segunda para terça, e vocês vão assistir isso já na manhã de terça-feira. Já depois que passaram, digamos assim, as famosas 8 horas da manhã, que foram marcadas por Trump, tenho quase certeza de que ele vai dizer que temos negociações. As negociações estão em andamento e eu ainda vou, digamos, estender tudo isso por mais uma semana? Não há nada de ruim nisso, simplesmente porque qualquer oportunidade de evitar o que estamos prestes a fazer no Irã será absolutamente maravilhosa. De certa forma, isso é algo que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo eu realmente gostaria que isso não acontecesse. Apesar das buscas pelos pilotos, os Estados Unidos não interromperam nem por um segundo as operações para neutralizar o complexo militar industrial do Irã, mesmo durante as buscas pelo piloto, como se soube. Fontes americanas disseram à Fox News que durante a operação de resgate no fim de semana, o comandante do Comando Central, almirante Brad Cooper, ordenou o ataque ao quartel-general subterrâneo da Guarda Revolucionária Islâmica, perto de Teherã. Segundo a Fox News, bombardeiros B-2 foram usados durante esse ataque junto com poderosas munições penetrantes, bombas anti-bunker para atingir esse alvo, as mesmas armas usadas na Operação Martelo da Meia-Noite. Então, Trey Ingst relata que usamos MOPs, bombas de 30 mil libras, GBU-57, que acredito eu foram exatamente os MOPs utilizados. Bombardeiros furtivos. B-2 lançaram essas bombas para destruir o bunker subterrâneo secreto da liderança da Guarda Revolucionária Islâmica. Apesar da afirmação do Irã de que não há negociações, Trump disse em uma coletiva de imprensa que as negociações estão acontecendo. E ele espera que, após o término do prazo do ultimato, ou seja, amanhã de terça-feira. Mas, como prevejo, deve haver uma prorrogação. Em teoria, termina às 8 da manhã de terça-feira, horário de Washington. Resumindo, para mim são 5 da manhã, e em outro lugar, provavelmente 3 da tarde, na Ucrânia, em Israel, lá, e assim por diante. Então, ele não vai precisar. Ele diz que se vocês conseguirem uma reconciliação, não será necessário dar a ordem. Destrua todas as pontes, usinas elétricas e instalações relacionadas à energia do inimigo. Assim, as estações de dessalinização deles vão parar de funcionar imediatamente. Isso, na verdade, é muito, muito ruim. Mas, se não houver resposta, o Irã será lançado de volta à Idade da Pedra.
Quando não houver mais contenção, o presidente Trump publicou hoje de manhã, terça-feira, às 8 da noite no horário do leste dos Estados Unidos, quando é que o verdadeiro caos pode começar. Terça-feira, às 8 da noite no horário do leste dos Estados Unidos, esse é o prazo final, esse é o ultimato. Parem as ações terroristas e abram o Estreito de Hormuz. E se não fizerem isso, sabem de uma coisa? Chegará o dia das pontes e das usinas elétricas, na terça-feira, às 8 da noite no horário do leste dos Estados Unidos. Então agora, o mundo inteiro e, claro, o regime iraniano estão apreensivos, esperando para ver o que vai acontecer. Eles estão lá agora discutindo. Devemos capitular ou nos render, entende? Vamos continuar nossa análise das últimas notícias. A repórter Rachel Scott conversou com o presidente Trump esta manhã. Ela informou: ele me disse que esse conflito deve terminar em poucos dias, não em semanas. Mas, se um acordo não for alcançado, ele está pronto para explodir todo o país, sem deixar praticamente nenhuma opção. Foi um ato de desespero, disse o presidente Trump. Se isso acontecer, aconteceu, e se não, nós vamos explodir todo o país, disse ele. A repórter Rachel Scott perguntou a ele se havia algo proibido. O presidente Trump respondeu: muito pouca coisa. Trump parou de brincar. Trump acabou com esses joguinhos. Ele está completamente cansado de tudo isso. Ele parou de brincar com a revista iraniana e o regime. Agora vai explodir todas essas toupeiras para o inferno. Parece que é realmente assim. O correspondente da Fox News, Trey Ingst, que está no local dos acontecimentos, informa que o presidente Trump me disse hoje de manhã que ele vai garantir aos negociadores iranianos que não serão mortos, algo que eles mesmos pediram. Isso faz todo sentido. Negociadores precisam estar vivos para negociar. E repito, o principal é que eles não terão armas nucleares. Eles nem estão negociando sobre essa questão. É tão simples, disse o presidente Trump. Já fizeram concessões sobre isso. A maioria dos pontos, na verdade, já foi cedida. Ou seja, Trump afirma novamente que as negociações estão em andamento e que muita coisa já foi acordada, incluindo a renúncia total às armas nucleares. Você acha que Trump está inventando, mentindo, blefando? Você acha que ele está negociando com alguém que não tem influência? Não podemos saber nada com certeza, mas Trump, claro, pode simplesmente ignorar tudo, mas normalmente ele negocia de forma magistral. Mesmo que ele esteja blefando, por que faria isso? Então, hoje de manhã, Trump, conversando com o jornalista da Fox News, Trey Ingst, declarou: o regime iraniano já desistiu do seu programa nuclear. Eles já disseram: tudo bem, nunca mais faremos isso. E também cederam na maioria dos outros pontos. Bem, o tempo dirá como isso vai ser. Acho que é isso que vamos descobrir aqui. As últimas notícias informam. O presidente Trump, segundo relatos, declarou, e cito: há uma grande chance de que o Irã faça um acordo, mas se eles não fizerem um acordo, eu vou explodir absolutamente tudo lá. Entre outras coisas, os mediadores estão menos otimistas de que o acordo esteja próximo, mas afirmam que vão trabalhar até o último minuto para alcançar pelo menos um acordo parcial, a fim de adiar o ultimato do presidente Trump. O Irã acusou Trump de planejar cometer crimes de guerra e ameaçou realizar ataques de retaliação semelhantes contra a infraestrutura. Israel e os estados do Golfo Pérsico contra Israel e os estados do Golfo Pérsico. 3. Esta é a declaração de Trump. As negociações estão indo bem, mas você nunca chegará a um desfecho bem-sucedido com os iranianos. E isso, ao que parece, é realmente verdade. Os iranianos, ao que parece, nunca querem realmente fechar algum acordo concreto. Eles querem que essas negociações continuem sem qualquer intenção real de concluí-las. Eles só aguardam o momento certo. É isso que sempre fazem no Oriente. Negociam por muito tempo, enrolam, depois parecem ceder, mas no último momento desistem de tudo o que prometeram e propõem começar do zero. É isso que eles faziam antes da guerra, sem acreditar que ela começaria, e acabaram tendo a guerra, mas não conseguiram se adaptar e continuam agindo exatamente como antes. Fazem a mesma coisa, esperando que algo diferente aconteça, que o resultado seja diferente. Para onde, ao que parece, estão indo as negociações e essa ameaça de Trump realmente vai se concretizar? Como costuma ocorrer com Trump, isso é bem imprevisível. No entanto, devo dizer que, ao que tudo indica, as negociações estão indo na direção certa, e eu entendo que isso possa parecer ilógico, levando em conta o fato de que o Irã já declarou 1 milhão de vezes que saiu das negociações, rejeitou a proposta dos Estados Unidos e que as negociações nem sequer estão acontecendo.
E então, cerca de 1 ou 2 dias depois, descobrimos que nos bastidores está acontecendo exatamente o oposto, e muitas pessoas ingênuas acreditam nisso. Mas eu também gostaria de destacar talvez as novas alavancas de influência que os Estados Unidos ganharam, porque nos últimos dias nós, é claro, vimos como o piloto do F-15 foi retirado do Irã. Não podemos esquecer que não era só a vida do piloto em jogo, embora isso seja o principal. Vamos ser francos, isso também foi uma grande disputa de propaganda entre Estados Unidos e Irã. Afinal, se o Irã conseguisse capturar o piloto americano, eles não apenas o exibiriam, isso seria um enorme golpe desmoralizante para os Estados Unidos. Mas eles provavelmente o manteriam como refém e diriam: "Ei, queremos um resgate." Agora isso é nossa carta na negociação. Porém, os Estados Unidos terem resgatado ele retira do Irã essa carta e vitória de propaganda, além de dar uma vitória aos americanos. Isso também diz: "Ei, vocês sabem, nós ameaçamos com essa ideia. Podemos invadir o Estreito de Hormuz, podemos invadir a ilha de Karg." Veja como suas forças terrestres se saíram e foram humilhadas. Dizem que até seu próprio povo tentou ajudar os soldados dos Estados Unidos. Tem certeza de que quer continuar? Isso é uma forma de pressão, certo? Toda essa situação, eu diria, pode realmente inclinar a balança das negociações a favor dos Estados Unidos, porque isso simplesmente mostra aos iranianos o quão impotentes suas tropas realmente são. Esse é um pensamento interessante. O resgate de todos os pilotos e, de modo geral, dos seus, agradou muito aos iranianos comuns. Para os iranianos comuns, isso não é claro. Os Estados Unidos não abandonam os seus em apuros e mobilizaram forças para salvar 2 caras. 300 milhões de dólares em equipamentos foram descartados para salvar os seus. Isso é uma demonstração poderosa e clara do que são os Estados Unidos e de como somos diferentes. Do regime que atira em 35 mil dos seus próprios manifestantes, seus próprios cidadãos que protestam. Some a isso uma brilhante e bem planejada operação psicológica quando Israel declarou que durante a busca pelos pilotos suspenderia os voos e os bombardeios. O Irã imediatamente convocou uma reunião dos altos oficiais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica em um bunker secreto próximo a Teherã. O Mossad imediatamente repassou todas as informações ao Comando Central. E o bunker foi atingido por bombas de 2 toneladas lançadas por um B-2 que apareceu do nada, mais uma vez decapitando a liderança. O comando iraniano. Agora majores comandam divisões e segundos-tenentes comandam regimentos. O presidente se vangloria de mais um massacre de líderes iranianos reunidos no mesmo lugar. No Truth Social, afirmou que muitos desses líderes que lideraram mal e de forma imprudente foram eliminados. Ele publicou isso com um vídeo do ataque aéreo. Isso coincide com informações de um canal do Telegram de que mais de 50 altos funcionários iranianos foram eliminados em um ataque conjunto das forças israelenses e americanas. Havia americanos, mas as informações vieram dos israelenses. Grandes veículos e agências internacionais dizem que negociações seguem em andamento e que o Irã está pressionando. Bom, ninguém duvidaria, certo? Na verdade, a imprensa liberal americana diz que acredita mais nos iranianos. Ou seja, eles confiam mais na televisão estatal iraniana do que no presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, acabamos de saber pelo Axios que os Estados Unidos e o Irã estão discutindo os termos de um cessar-fogo de 45 dias, que pode levar ao fim do conflito. Lembro que ainda na sexta-feira, a mídia estatal iraniana afirmava que rejeitou a proposta dos Estados Unidos de cessar fogo. E o que aconteceu depois? Naquela mesma noite, 50 líderes morreram numa explosão em Teherã. Parece que sempre que conversam aprendem a lição. Isso não vai acabar bem. Obrigado. O que é isso? Muitas vezes me perguntavam antes o que eu encontrei de especial na América. Então são selvas de ferro, se não de pedra, diziam meus amigos europeus e israelenses. Lá não há humanidade, eles só pensam em lucro, lá não existem relações humanas. Foi o que me disseram aqueles que ou nunca estiveram ou só visitaram a América de passagem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho orgulho de fazer parte deste país. Esse orgulho eu só senti em Israel e aqui, e agora vou explicar para vocês por quê. Na história de cada país existe um momento da verdade. Nem sempre é uma grande batalha ou uma vitória estrondosa. Muitas vezes, é apenas um único soldado cercado por inimigos que sussurra pelo rádio: "Vocês vão vir me buscar?" E da resposta que o país der, depende se ele continuará sendo grande ou se vai se tornar apenas um conjunto de belas palavras. Um pouco de história. Somália. Ano de 1993.
Mogadíscio, Rangers americanos e forças especiais enfrentaram um inferno, mais tarde chamado por duas palavras. Black Hat Down, helicópteros abatidos, combates de rua, soldados cercados, gritos de socorro no rádio. Comandantes pedem reforços, blindados e expansão da operação para resgatar seus homens, mas o alto comando ignora os mapas e só olha para a TV. Como isso vai parecer? Quantos votos vai custar nas eleições? E como a imprensa vai reagir? No final, a decisão chega tarde demais. Mais tarde do que já era necessário. O apoio é insuficiente e depois do choque e das imagens de Mogadíscio, a Casa Branca simplesmente encerra a missão. Os soldados sentem o que realmente importa. Se tudo está dando errado, em vez de reforçar. O esforço e sacrifício deles viram motivo para uma bela saída de cena. Lá, na poeira da Somália, a América ouviu pela primeira vez, em alto e bom som, que um soldado, ensanguentado e cercado, pode ser apenas um incômodo inconveniente para a carreira política de alguém. Líbia. Bengassi. 11 de setembro de 2012. Um pequeno complexo americano se torna alvo. A noite se acende em chamas. Diplomatas e combatentes revidam. Eles pedem apoio, esperam por aviões, helicópteros, qualquer força que venha e diga: estamos aqui, vocês não estão sozinhos. As horas passam. Em Washington, há uma reunião. Quando ligam para Hillary Clinton, ela não atende o telefone. Ela está dormindo, ela não vai aparecer. As pessoas estão morrendo lá e ela não vai aparecer. Você acha mesmo que as ordens não vieram dela se não fosse por ela? Discussão, formulações, como apresentar tudo isso, o que dizer no ar. E no local, fumaça, tiros. Pessoas que mantêm a esperança de que a qualquer momento um avião americano aparecerá, como disseram. Daqui a 1 hora ele chega, já decolou. Mas ele não decolou e não aparece. 4 americanos morrem. Mais uma vez, quando a vida do nosso povo entra em conflito com o conforto político, o conforto vence. Agosto de 2021. Afeganistão. 20 anos de guerra terminam não com um desfile, nem com um plano claro, mas com uma fuga. As cenas no aeroporto de Cabul vão rodar o mundo todo. Pessoas correm atrás de aviões, se agarram ao trem de pouso e caem do céu. Quem acreditou na América fez traduções e arriscou a família, sabe? Não serão resgatados, amanhã os talibãs virão atrás deles. Nossos militares no Abbey enfrentam o desespero da multidão e a ameaça de ataque terrorista. Quando um homem-bomba explode, em 1 segundo, 13 militares americanos morrem. Lá de cima continuam falando sobre o fim da guerra sem fim e sobre uma decisão histórica. Mas para os 7 que morreram, para os aliados abandonados, essa história se tornou uma vergonha e uma traição, pela 3ª vez em uma geração. A América vê que, quando é preciso ir até o fim pelos seus, a liderança prefere uma desculpa conveniente, uma frase bonita. E você? Hoje, outra guerra, um conflito feroz está acontecendo entre a América e o Irã. Numa das noites, um F-15E americano entra em rota de combate. Um clarão, um impacto, o alarme soa. O avião é abatido nas montanhas do interior do Irã e ambos os pilotos se ejetam. Um deles é rapidamente localizado pelas nossas forças de busca e resgatado. O outro, ferido, é levado para as montanhas. Por favor. Entre rochas e neve, estamos longe das nossas posições. A primeira coisa que Washington faz depois de esclarecer a situação é anunciar oficialmente que ambos os membros da tripulação foram resgatados e estão em segurança. Isso foi feito para que os iranianos não percebessem que um piloto estava vivo, escondido e esperando ajuda. Enquanto o inimigo acha que o caso acabou, os socorristas ganham tempo. Mas em algum lugar nos corredores do poder, há uma pessoa para quem a vida do piloto não é tão importante quanto seus próprios números ou um jogo político. Não importa o que Donald Trump receba, as informações do Pentágono vazam para a imprensa. Na verdade, um piloto foi resgatado e o outro ainda está nas montanhas do Irã. Estão procurando por ele, mas ainda não conseguiram encontrar. O jornalista publica esse material. Os iranianos leem. A reação é imediata. Unidades motorizadas iranianas entram em alerta e avançam para a região onde o piloto pode estar. A notícia de uma grande recompensa pela captura do piloto americano se espalha pelas vilas e cidades. Centenas e depois milhares de moradores correm para as montanhas. Sonhando com a recompensa, o que deveria ser uma operação de resgate secreta transforma-se em uma caçada a um só homem. Isso não começou em Teherã, mas com conversas descuidadas em Washington.
A primeira tentativa de resgate já começa em condições em que a região está literalmente infestada de patrulhas iranianas. Atacam o local para onde os resgatadores deveriam seguir, bloqueando as rotas e forçando o cancelamento da operação antes do objetivo. O avião de resgate foi abatido. A segunda tentativa é mais difícil. 2 helicópteros avançam em condições complicadas. No limite do risco, os iranianos já alertas abrem fogo. Vários tripulantes ficam feridos e aeronaves danificadas. Os comandantes enfrentam a escolha de continuar e perder todos ou recuar e buscar outro caminho. Comandantes decidem entre seguir e perder todos ou recuar e buscar outra rota. Os helicópteros fazem meia volta e partem. Membro da tripulação. Coronel, aliás. Alto, bonito, treinado, impressionante. Sozinho nas montanhas, sabendo que já tentaram resgatá-lo 2 vezes, mas não conseguiram nenhuma das 2. Depois de 2 falhas, políticos cautelosos geralmente dizem que é perigoso demais, que uma pessoa só não vale tantas perdas. Mas a decisão no quartel-general, na Casa Branca, na sala de situação, é exatamente o oposto. Nós vamos até o fim. Nós mobilizamos tudo o que podemos mobilizar, disse Trump. Nós vamos salvá-lo. Durante a noite, 2 aviões de transporte voam em altitude extremamente baixa para não serem detectados pelos radares. Sem luzes, em completo silêncio, eles entram em uma região montanhosa e pousam não em um aeroporto, nem em uma pista preparada, mas em uma estrada rural comum que foi transformada em uma pista de pouso improvisada. A bordo estão helicópteros leves desmontados e forças especiais. Eles são rapidamente montados. Os helicópteros estão sendo montados. No escuro, as equipes tiram o equipamento. No completo silêncio e escuridão, eles montam esses 4 helicópteros bem na estrada. Sem pompa, sem fanfarra, apenas prazos apertados e compreensão. Qualquer som, qualquer erro. E os iranianos vão atacá-los com artilharia e mísseis. Após montar 4 helicópteros, as forças especiais vão ao local onde, segundo a inteligência, o piloto ferido ainda se esconde. A operação, planejada para durar 40 minutos, decolar, resgatar e retornar, se transforma em uma missão que dura muitas horas. Combate, eles são descobertos e tentam detê-los. Unidades iranianas armadas e moradores atraídos pela recompensa invadiram a região. Tentativas de bloquear, cercar ou se aproximar são duramente respondidas. Os americanos agem com extrema dureza. Eliminam todos que tentam impedir a evacuação. Isso já não é apenas um resgate, é uma pequena guerra dentro de uma grande guerra, mas no final eles conseguem chegar até o nosso piloto. O nosso. Ele foi salvo, está vivo, exausto, ferido, mas ainda consegue entender o principal. Vieram buscá-lo, afinal. Eles o levam para o helicóptero, trocam tiros, rompem o cerco e voltam pela mesma estrada onde os aviões de transporte os esperam. Quando os helicópteros voltam, percebe-se que a natureza foi contra eles. A estrada que servia de pista de decolagem foi levada pela água. Os aviões de transporte pesado não conseguem decolar. O comando enfrenta uma escolha: tentar resgatar os aviões e arriscar a vida das pessoas e o fracasso da operação, ou destruí-los no local. Cada um desses aviões custa cerca de $100 milhões, 200 milhões em uma decisão. A decisão é tomada de destruir ambos. Primeiro, evacuar as pessoas e tudo o possível nos pequenos helicópteros, 2 já danificados. Depois, colocar explosivos e explodir os aviões para que não caiam nas mãos do inimigo. Nos pequenos helicópteros, sobrecarregados e danificados, todo o grupo decola e se afasta, onde os nossos poderão dar cobertura e levá-los adiante. E todos eles voltam. E vamos filmar. Um homem que acabou de ser deixado sozinho na montanha, que já teria sido considerado apenas uma estatística sob outro presidente. Enquanto isso ocorria nas montanhas do Irã e nos Estados Unidos, as emoções estavam à flor da pele. Parte do establishment político e da mídia continuava debatendo quem estava certo, quem estava errado, como agir corretamente sem soar cruel demais, e como não ofender o adversário. Uns criticavam as formulações e índices de aprovação, outros os vazamentos do Pentágono e outros o direito do jornalista de não revelar a fonte. O jornalista que publicou informações de que um dos pilotos ainda estava no Irã tornou-se uma figura central na discussão sobre liberdade de imprensa e segurança nacional. Ele deveria ser preso pelo resto da vida. O governo tenta identificar quem vazou as informações, pondo em risco a operação e a vida dos nossos rapazes. Se preciso, jornalistas serão presos, mas não por suas opiniões. Porque brincar com segredos na guerra virou ameaça à vida dos próprios compatriotas. Enquanto alguns discutiam direitos e audiência no tribunal,
Outros arriscavam a vida nas montanhas para evitar que um americano caísse nas mãos do inimigo. O resumo das últimas décadas é uma sequência simples. Na Somália, os soldados se tornaram um problema político do qual era mais conveniente fugir. Bastava virar as costas e não prestar atenção a eles. Em Benghazi, as pessoas pediram ajuda e não foram atendidas porque alguém estava fazendo jogo político. No Afeganistão, nossos aliados, os militares, se tornaram vítimas da pressa e do desejo de encerrar o discurso de forma bonita. E nas montanhas do Irã, por causa de um piloto, mobilizaram toda a máquina do exército, trouxeram helicópteros em aviões, pousaram máquinas pesadas em uma estrada de terra, arriscaram 3 vezes. Explodiram 2 aviões, cada um valendo 100 milhões, só para não deixar o seu para trás. É aí que está a principal escolha. Alguns presidentes pensam em si mesmos, em seus índices de aprovação, em entrevistas, em como vão aparecer nas notícias. Outros pensam que cada soldado, diplomata, piloto é a própria América. Se hoje você abandona um, amanhã não haverá ninguém para defender o país inteiro. Um país que se acostuma a ir embora assim que as coisas ficam difíceis, deixa de ser uma grande potência. Um país que vai até o fim pelo que é seu, mesmo através de montanhas, através do fogo, pagando um preço de centenas de milhões de dólares, continua sendo a América. Aquela mesma em que se acredita, na qual nossos caras acreditam, aquela mesma da qual eu me orgulho. Estando no exército israelense, eu sabia que Deus me livre, se algo acontecesse, atacariam quantas vezes fosse preciso para te resgatar. Eu sabia quantas pessoas morreram para resgatar os defensores de Deversoar. Isso foi no canal soviético, nas fazendas chinesas. Era outubro de 1973. Foi justamente em outubro que eu entrei com o pedido para sair da União Soviética e ir morar permanentemente no Estado de Israel. Para o reencontro com a família que eu nunca tinha visto antes. E quando nos deixaram sair, o que já foi um milagre. A história da fazenda chinesa, então, era bem conhecida. Nos levaram lá quando entrei nas Forças de Defesa de Israel em 1975. Naquela época, senti o mesmo que sinto agora após o resgate do piloto. Aliás, no dia, ou melhor, na noite de Entebbe, quando o irmão mais velho de Bibi, Yunia Netanyahu, liderou o grupo de assalto em Uganda para resgatar os reféns sequestrados e morreu, fomos chamados para o mesmo lugar. 4 regimentos, cada um com 3 baterias de artilharia de alcance ultralongo. Bem, naquela época ela era considerada de alcance ultralongo, mas hoje em dia é algo de curto alcance. Então, e nós as tiramos da cobertura e apontamos, ou seja, na direção de Alexandria, para lembrar aos egípcios que qualquer movimento para a esquerda ou para a direita, literalmente seria fuzilamento. Os caras voltaram da NTV com o irmão de Bibi morto. Todos comemoravam, mas na família deles houve a morte do filho e irmão mais velho. Graças a Deus, no resgate dos pilotos do Irã, não houve vítimas, por isso comemoramos. E a morte dos irmãos só ocorre com inimigos. Você pode perguntar, o que estamos fazendo lá no Irã? Por que colocar os nossos em perigo e, como se diz, arriscar a vida dos outros? A República Islâmica nasceu de um crime. Em novembro de 1979, estudantes iranianos, com o apoio do regime, tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e mantiveram 66 americanos como reféns. Quantos eram? Era um número engraçado. 444 dias, eu acho, isso mesmo. Em abril de 1983, um grupo pró-Irã chamado Jihad Islâmica explodiu a embaixada dos Estados Unidos em Beirute. Em outubro de 1983, isso tudo já acontecia, por assim dizer. Enquanto eu estava lá, o grupo pró-Irã Hezbollah destruiu o quartel. A infantaria dos Estados Unidos perdeu 220 soldados americanos. Foi depois disso que eu voei de Nova York para Israel, porque meu regimento foi convocado. Os Estados Unidos consideram o Irã o principal patrocinador estatal do terrorismo, gastando mais de $1 bilhão por ano no financiamento de atividades terroristas em todo o mundo. O Irã atua indiretamente usando terceiros para lutar. Mas ele luta. A Guarda Revolucionária armou centenas de milhares de combatentes xiitas na Síria e abastece os Houthis no Iêmen. Com mísseis balísticos e drones, ajudam as milícias xiitas no Iraque a construir arsenais de mísseis. O Irã desenvolveu secretamente seu programa nuclear por anos, negando seu caráter militar. O Irã seguiu desenvolvendo mísseis balísticos, violando a resolução da ONU, onde proxies falharam, promoveu ações subversivas para enfraquecer rivais. Bem, lá estão a Arábia Saudita, o Bahrein, o Kuwait, o Afeganistão e o Iêmen. Os Houthis, apoiados pelo Irã, causaram uma catástrofe humanitária.
No Líbano, o Hezbollah acabou se tornando um estado dentro do estado. O Irã não se limita ao Oriente Médio. Em agosto de 2022, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou um agente iraniano de organizar o assassinato do conselheiro de Segurança Nacional de Trump, John Bolton. Mike Pompeo também estava na lista de alvos, com recompensa de até $1 milhão oferecida por sua cabeça. O regime iraniano não é um Estado com uma política externa agressiva. É uma teocracia com um Estado. A exportação da revolução, a destruição de Israel e dos Estados Unidos são objetivos registrados na Constituição deles, e não diretrizes temporárias. Por isso, as administrações americanas, de Carter a Biden, não acharam uma solução sustentável. O problema não está nos líderes específicos, mas sim na natureza do regime. Não importa quem assuma o poder. Todos os presidentes dos últimos 60 anos prometeram parar o Irã, mas só Trump conseguiu. Todos os presidentes prometeram transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Trump transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Todos prometeram reconhecer as colinas de Golã como israelenses, mas só Trump reconheceu. Por isso digo, tivemos sorte com ele, como um bilhete de bonde premiado. Por isso, se alguém não gosta que ele goste de ser elogiado, que ele não se importe de se gabar e que facilmente pode bater recordes, eu pessoalmente não ligo para isso. Porque eu sei, homem de palavra, homem de ação. E ele faz exatamente aquilo que eu gostaria que o presidente dos Estados Unidos da América fizesse. Então, obrigado, Trump. E obrigado a vocês também por ouvirem. Até a próxima. Editor.